Olá, tudo bem com você? Estou aqui para nós estudarmos mais uma passagem importante do livro de Lucas, como nós nos propomos ao princípio, quando eu comecei a fazer os vídeos, estudar todo o Evangelho de Lucas passo a passo, né? Agora nós já estamos no capítulo 4 e hoje nós vamos ver os versículos 31 a 44. Esses textos vão nos mostrar o amor que Jesus tinha e como era o dia a dia da vida dele em dedicação ao semelhante. Peço que você assista aí com atenção à leitura do texto, né, para nós entendermos do que se trata, e logo vamos estar meditando nessas passagens, extraindo ainda coisas mais preciosas. Por que é importante observar isso aqui? Pelo menos por dois motivos. Nós vamos nos admirar com a vida de Jesus. Ele era uma pessoa admirável, que a gente olha para a vida dele e fica impressionado. Esse texto vai nos mostrar isso. Mas nós também vamos ver as atitudes diárias dele e comparar com as nossas atitudes, né? Porque nós também precisamos tê-lo como exemplo, né? Então essas atitudes que ele tinha tem elas na nossa vida, elas estão habitando na nossa vida tem sido assim como ele vivia e nos deu o exemplo. Então vamos admirá-lo por um lado e vamos compará-lo com a nossa vida por outro e ver a quantas anda o nosso cristianismo. Legal? Vamos lá então. Lucas capítulo 4, versículos 31 em diante então. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galiléia, e os ensinava no sábado. E muitos se maravilhavam da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Achava-se na sinagoga um homem possesso de um espírito de demônio imundo e bradou em alta voz: Ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai desse homem. O demônio, depois de o ter lançado por terra, no meio de todos, saiu dele sem lhe fazer mal. Todos ficaram grandemente admirados e comentavam entre si, dizendo: Que palavra é esta? Pois com autoridade e poder ordena aos espíritos imundos e eles saem. E a sua fama corria por todos os lugares da circunvizinhança. Deixando ele a sinagoga, foi para a casa de Simão. Ora, a sogra de Simão achava-se enferma, com febre muito alta, e rogaram-lhe por ela. Inclinando-se ele para ela, repreendeu a febre e esta deixou, e logo se levantou, passando a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de diferentes moléstias lhe os traziam, e ele os curava, impondo as mãos sobre cada um. Também de muitos saíam demônios, gritando e dizendo: Tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia para que não falassem, pois sabiam ser ele o Cristo. Sendo o dia, saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e foram até junto dele, e instavam para que não os deixasse. Ele, porém, lhes disse: É necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também às outras cidades, pois para isso é que fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judéia. Ok? Compreendeu? Vamos então agora analisar essas partes aqui e ver a sublimidade da vida de Jesus e o exemplo que ele também traz para nós, né? O que então Jesus fazia nas 24 horas do seu dia? Será que ele estava preocupado consigo mesmo? Ou ele tinha tempo para ele? Nós vamos ver que esse foi um dia bem atarefado. E em todo o dia ele se ocupou com as outras pessoas, né? Ele tinha amor, doação e compaixão em ação. Que coisa mais importante, né? A primeira coisa que nos chama a atenção aqui no versículo 31 diz que ele desceu a Cafarnaum, cidade da Galiléia, e os ensinava no sábado. Vejam a importância que Jesus dava para o ensino. Ele precisava ensinar as pessoas, essa era a missão da vida dele. Mas ensinar o quê? Ensinar o principal, né? A palavra de Deus, aquilo que Deus veio nos trazer.
todo o ensino humano, tudo aquilo que a gente aprende na escola, na faculdade, na pós-graduação, tem muita coisa interessante e que são interessantes para a nossa vida, mas não são mais interessantes do que a palavra de Deus. Porque tudo que a gente aprender aqui é para essa vida aqui. Mas o que ele ensina é para essa vida aqui e para a eternidade, que é muito maior do que os poucos anos que a gente vive. E a palavra de Deus, ela é cheia de sabedoria, ela analisa profundamente. A Bíblia diz que a palavra de Deus é mais cortante que uma espada de 2 gumes, penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então veja, a palavra de Deus ela tem um poder muito maior do que qualquer ensinamento baseado na razão humana. Ela vai ali no âmago mesmo. Então esse é o ensino principal que ele se dedicava. E ele sabia que o ser humano precisava desse ensino, né? É o ensino mais importante. Agora eu já pergunto a você, você valoriza o ensino de Deus ou valoriza somente os outros? Quanto tempo das 24 horas do dia você dá para o ensino de Deus e quanto tempo você dá para os outros ensinos? Talvez alguém me diga assim, mas eu não curto ensinamentos, eu não gosto de estudar, eu vou levando a minha vida. Pois então, eu tenho que te dizer que se tu não busca, não estuda, tu estás vivendo alguma coisa que os outros te passaram, que os outros te ensinaram. Porque todos aqueles modos de viver que existem entre os seres humanos, eles aprenderam de alguém. Até mesmo se alguém diz assim, eu quero aproveitar minha vida, de alguém ele ouviu isso. Ele não inventou isso sozinho, né? Na verdade, meu querido, minha querida, o único que consegue estar acima dos pensamentos do mundo é o cristão. Porque a nós é ensinado julgar todas as coisas, reter o bem. Então, quando nos ensinam alguma coisa, seja onde for, a gente examina, isso é bom, isso não é. A gente está sempre analisando, né? Sempre filosofando. Porque, na verdade, os pensamentos que passam para as pessoas em geral são aqueles que alguns implantam na sociedade e vai respingar em alguém. Então, mesmo aquele que acha que não estuda, que está fora do sistema, ele está sim. Inclusive, tem alguns que dizem que é necessário ter idiotas úteis, imagine, né? Para acreditar nas suas doutrinas. Então, mas o ensino de Jesus é muito superior. Ele abre realmente os teus olhos para tudo que se escuta, para tudo que se vê, né? Para tudo que lhe é apresentado. Então ele se importava com o ensino, mas o ensino dele ainda era um pouco melhor do que simplesmente ensino. Não sei se você sabe, mas simpósios, seminários, discussões, as pessoas gastam a vida delas inteira, envelhecem. E foi só blá blá blá. Só discussão que não leva a nada, só teoria que não leva a lugar nenhum, perda de tempo, um achar isso, outro achar aquilo. Então, muitas vezes o ensino humano é blá blá blá. Eu já fui a seminário de filosofia, já sei como é que é, sei como é que as pessoas discutem horas a fio por um detalhezinho que não vai fazer diferença na vida de ninguém, né? Mas o ensino de Jesus, ele tinha poder para resolver o problema das pessoas. Vejam aqui que, seguindo o texto, diz que, versículo 33, ele estava lá ensinando na sinagoga, mas achava-se na sinagoga um homem possesso de um espírito de demônio imundo e bradou em alta voz e tal. Então ele estava lá ensinando, mas ele estava atento à necessidade das pessoas. Se alguma coisa parasse o ensino dele, surgiu um evento que não se estava esperando e de repente lá no meio da aula, digamos assim, ele estava atento também e incluía essa pessoa no seu trabalho e resolvia o problema da pessoa. Você já pensou isso?
né? É muito interessante isso, atento às necessidades. Ele foi na sinagoga e lá dentro da sinagoga tinha um problema. Um homem endemoniado, né? A gente poderia pensar assim, poxa, quanto tempo será que esse homem estava lá? E ninguém fez nada por ele lá na sinagoga, ou não puderam fazer nada, até tentaram, não conseguiram. Há quantos dias? Ou será que ninguém se importou que esse homem estava sofrendo aquele terrível problema ali? O fato é que Jesus é diferente, o seu ensino é poderoso. E o seu ensino visa o ser humano. Então aí os demônios falaram, né, por intermédio do que estava endemoniado, e Jesus repreendeu o demônio lançou o homem em terra e saiu sem fazer mal nenhum mais àquela pessoa, né? Você veja também que tem um detalhe aqui interessante. Os demônios sabiam quem Jesus era. Não é triste pensar que os demônios sabem quem Jesus é e muitos seres humanos não sabem? Tiago 2,19 diz, crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e estremecem. Né? Creem e não obedecem. Mas creem, sabem quem Jesus é. Quando ele fez isso, que ele expulsou aqueles demônios, veja que todo mundo ficou admirado. Versículo 36 diz, todos ficaram grandemente admirados e comentavam entre si, dizendo, que palavra é esta? Pois com autoridade e poder ordena aos espíritos imundos e eles saem. Por que o espanto? Porque era uma palavra com poder, uma palavra que funciona, uma palavra que age. Quantas palavras será que você já não ouviu com relação a uma doença que você tenha, com relação a um parente que tem um problema sério, talvez com dependência química? Quanta coisa você já ouviu, mas que não resolveu. Agora, a palavra do Senhor, ela resolve. Ela não, eu torno a dizer, ela não é simples conversa, simples blá blá blá, simples axologia. Ela funciona, ela tem poder. Então Jesus, em amor, ensinava para as pessoas aquilo que lhes traria a libertação. E ao mesmo tempo que ele fazia isso, a própria palavra que ele ensinava já causava um rebuliço, uma transformação, coisas maravilhosas. Veja você, né? Você conhece essa palavra, né? Essa palavra viva e eficaz? Se você não conhece, procure. O livro mais importante que você pode ler nessa vida é a Bíblia. Não há comparação. Acho que você não deve ter pensado isso, né? O que esse cara está dizendo? O que ele sabe? Gente, eu não gosto de me exaltar, certo? Mas só para você ter uma noção, eu sou mestre em filosofia. Já estudei o pensamento de muita gente. Muita gente! Se você for imaginar, e nenhum deles não se compara ao que está aqui. Então te aconselho, leia a Bíblia. É o principal. A Bíblia. Beleza? Vamos adiante. O texto continua nos dizendo que além de Jesus ensinar e ensinar com poder e se preocupar com as pessoas, ele servia a Deus em qualquer lugar. Vejam que agora ele sai da sinagoga e vai para uma casa. Ele saiu da sinagoga, mas as 24 horas do dia dele continuam, né? Então ele foi para a casa de Simão. A sogra de Simão achava-se enferma, com febre muito alta, e rogaram-lhe por ela, ou seja, oraram por ela, pediram para ele, Jesus, minha sogra está com febre, cura aqui, resolve esse problema para nós. Inclinando-se ele para ela, repreendeu a febre e esta deixou. E logo se levantou, passando a servi-los. Então veja, ele ensinava, ele quando ensinava estava atento às necessidades das pessoas, ele tinha poder para resolver o problema das pessoas, e ao invés dele ir para sua casa descansar, ele fica atento à mais necessidade daquele que lhe pede. Eu queria que você pensasse um pouquinho comigo. Muita gente nesse mundo pede a Deus, mas ele tem capacidade para ouvir a tua oração. Então fala para ele. Fala o que está te entristecendo, o que está te preocupando, o que está acontecendo. Ele é a pessoa mais interessada em te ouvir e resolver a tua situação. Tem um texto aqui em Lucas mesmo, que diz assim, ó, veja que interessante, foi Jesus que mandou fazer isso, né?
Lucas 11, 9 a 13. Por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e quem bate abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Então vejam que Jesus mesmo diz, ora, pede a mim, fala comigo. Quer motivação melhor do que essa para tu começar a falar com o Senhor e pedir para Ele? João 16, 24 diz assim, ó. Essas coisas, até agora, nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Você viu que importante que nós podemos pedir ao Senhor? Mateus 20, 28 fala dessa missão de Jesus, que ele ficava o dia inteiro trabalhando em prol das pessoas. 20, 28. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Isso ele fez por você. E eu te pergunto, alguma pessoa fez isso por ti? Os teus professores, os teus mestres, os teus gurus? Alguém fez isso? Alguém faz isso por ti? É claro que não. Só Jesus faz. Então dá o primeiro lugar para Ele. É Ele que merece. É Ele que ama. Vamos continuando então. Vimos que ele ensinava com poder, ficava atento às pessoas e também atento a orações. Mas tem mais. Tudo isso num dia de 24 horas, né? Veja aqui que o texto de Lucas nos diz... deixa eu achar aqui. Versículo 40. Depois dali de estar na casa da sogra de Pedro. Ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de diferentes moléstias lhos traziam, e ele os curava, impondo as mãos sobre cada um. Também de muitos saíam demônios, gritando e dizendo, tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia para que não falassem, pois sabiam ser ele o Cristo. Olhem o detalhe, ao pôr do sol. Ele acordava cedo para resolver as necessidades das pessoas. Isso é admirável. E isso também faz a gente olhar para nós, né? O que a gente tem feito? Ao pôr do sol, já cedinho, ele já se levantando e diz aqui que todos os que tinham enfermos de diferentes moléstias traziam a ele e ele os curava. Tratava de pessoa por pessoa com amor, levantando bem cedo da manhã. Puxa, essa pessoa ama, né? Ama muito. Vejam aqui também que diz assim que todos os que tinham enfermos de diferentes moléstias. Então devia ser um pai que tinha um filho paralítico, uma mãe que tinha uma filha com algum problema, alguém que tinha um amigo, pessoas que levavam pessoas com problemas para Jesus. Então, digamos assim, pessoas intercessoras, pessoas amorosas que fizeram questão de levar alguém a Jesus. E Jesus via tudo isso e completava a obra, curando as pessoas. Será que nós temos feito isso por pessoas que estão necessitadas? Tantos depressivos, ansiosos, problemas muitos. Porque Deus vê a nossa dedicação e o amor por alguém e pode ir ali com poder e resolver o problema da pessoa, porque Ele está vendo as nossas atitudes. Tem um texto que conta um fato interessante de uns amigos que foram as mãos, os pés e a voz de um paralítico. Levaram ele até Jesus de uma maneira bem difícil e Jesus curou esse homem. Está aqui em Lucas 5, 18 a 20. Vejam aqui.
Vieram então uns homens trazendo em um leito um paralítico e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo, por causa da multidão, que a casa estava cheia, né? Subindo ao eirado, desceram no leito por entre os ladrilhos, para o meio, diante de Jesus, descobriram lá o telhado e desceram a maca. Vendo-lhes a fé, interessante que Jesus viu a fé deles, né? Não do paralítico. Jesus disse ao paralítico: homem, estão perdoados os teus pecados. E mais adiante ele disse: levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Curou o homem. Então veja que esses amigos aqui daquele paralítico foram as mãos dele, porque ele não poderia chegar na frente de Jesus. Foram os pés dele, porque ele não poderia nem chegar até a casa, lá, quanto mais subir no telhado. E foram a voz dele. Interessante, né? Muito interessante. Então Jesus se importava com as pessoas até cedo da manhã, mas a sua preocupação amorosa era tão grande para com as outras pessoas que ele também ficava pensando: eu estou curando, resolvendo o problema dessas pessoas aqui, mas tem muitas outras pessoas em outros lugares que também precisam de mim. Você vê que dedicação? É isso que o versículo diz aqui, ó. Sendo o dia, saiu e foi para um lugar deserto. As multidões, né, o procuravam e foram até junto dele e instavam para que não os deixasse. Jesus, não sai daqui. Ele, porém, lhes disse: é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também às outras cidades, pois para isso é que fui enviado. Então veja que ele se preocupava também com outros. Na oração sacerdotal de Jesus, Jesus diz, quando está orando pelas pessoas: não oro somente por esses aqui, mas também por todos que vierem a ouvir a minha palavra, ou seja, nos séculos subsequentes, pessoas que eles não conheciam. Então isso significa: Deus está preocupado com você. Jesus está preocupado com você. Ele diz no versículo 43, para isso é que fui enviado. Então Deus Pai tinha todo o desejo também em acudir o ser humano, que é o mesmo desejo que Jesus tinha. Vejam que interessante, né? Ele não atendeu ao pedido de muitos que queriam que ele ficasse só naquele lugar. Por quê? Porque ele veio para todos. Ele veio para você também. Então, que dessa lição aqui, desses versículos de Lucas, fique claro para você o amor que Jesus tem por você, né? Que é muito importante. Para isso ele te ensina, para isso ele fica atento às necessidades, para isso ele ouve as orações, para isso ele levanta cedo da manhã e para isso ele se importa até com quem não ouviu ainda. Que nós possamos nos admirar desse tremendo amor que ele manifesta e que possamos também deixar que ele nos transforme para, por meio dele, nós também estendermos uma mão amorosa para os outros, ok? Eu quero te pedir que tu continue assistindo aos vídeos. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se. Ative o sininho para ser avisado quando tem novos vídeos aqui no canal. A gente faz vídeos de Lucas, como esse aqui, mas também curso de evangelismo. Já tem 5 vídeos de curso de evangelismo. Também tem respostas a perguntas bíblicas difíceis. E compartilha também com os teus amigos. E eu quero agradecer a todos que estão fazendo isso. Beleza? Até o próximo vídeo e que Deus te abençoe muito.